dentro do quadro que se apresenta para nós na doutrina dos espíritos, nós temos que admitir que essa frase de Paulo de Tarso a Timóteo, ela está muito relacionada com cada um de nós que militamos dentro da doutrina dos espíritos. Portanto, não devemos desprezar o dom que Deus deu a cada um de nós. Dentro do espiritismo, a gente procura vivenciar o cristianismo redivivo, o início, quando, apesar de não se conhecer o Deus único, mas vivia-se o temor, não é o medo, mas o respeito ao seu Deus, ao Deus do seu coração. E hoje o Espiritismo, já com o conhecimento trazido por Jesus, desse Deus de maravilha, esse Deus bondoso, esse Deus de amor, nós estamos revivendo o cristianismo de uma forma mais aberta. Por quê? É preciso que nós cuidemos desse dom ao qual foi dado o nome de mediunidade, após várias denominações, como feiticeiros e outras coisas. Fica à vontade, Wagner. Tá. E dentro do Espiritismo, a gente busca muito falar da parte dos fenômenos. Quando o próprio codificador diz que o verdadeiro crente, o verdadeiro seguidor da doutrina, não a segue pelos fenômenos, e sim pela maravilha do estudo que se apresenta diante de nós. E buscando os fenômenos, fraterna, boa tarde. Sandrinha, boa tarde. Você precisa sair. Ah, não, é o Wagner que vai sair. Tá, Wagner? Tá? E muitas vezes leva o adepto a esquecer a parte essencial da doutrina, que é o trabalho fraterno. Justamente colocar esse dom que Deus deu a cada um de nós a serviço do seu próximo. E àqueles que chegam a primeira vez às casas de espíritas, ao verificarem determinados trabalhos que são feitos pelos médiuns, procuram de imediato por um desenvolvimento desta ou daquela mediunidade, sem saber sequer se preenche os requisitos necessários do complemento do capítulo 14 do Livro dos Médiuns, quando é dito que só se pode classificar como médium aqueles em que as faculdades são ostensivas. Para tanto é necessário, e vem o complemento que todos os estudantes da doutrina sabem. Não querendo dizer com isto que toda a humanidade não tenha resquícios de uma parte mediúnica, porque ele traz consigo a sensibilidade
que lhe é tocada pelos espíritos encarnados e pelos desencarnados, levando-os às vezes, que não são poucas, a reconhecerem aquela aproximação energética que se apresenta diante de si. Para que desenvolvamos esta ou aquela mediunidade, é preciso que haja a vontade. Vejam, ouçam, que eu não estou falando que haja boa vontade. Eu estou falando que haja a vontade de se alcançar o objetivo. E ninguém alcança um objetivo com dignidade, com honestidade, sem que haja um trabalho para tal. O espírita, ele tem que compreender esta parte, que é o dever que ele tem de servir ao seu próximo. Quando ele se conscientiza disto, e vamos ver isto ser banal até nos escritos, nos livros, nas orientações de Joana de Ângeles, que ela martela em cima de consciência, é que o intercâmbio com o Consolador prometido, com as verdades trazidas por Jesus, com os espíritos iluminados que o secundam, será mais forte em cada um de nós. Quando nós vamos observar um livro chamado Vinha de Luz, na lição 127, vamos observar um trabalhador tão criticado nos dias de hoje, quando ele faz uma citação muito forte para o postulante aos trabalhos fraternos. Observem novamente que eu não faço citação daqueles que virão a servir como médiuns, e sim a aqueles que queiram realmente serem trabalhadores da fraternidade com Jesus. E esteja ele como médium de psicografia, de psicofonia, ou o que quer que seja, como elemento na portaria, como aquele que distribui ficha, mas ali esteja, diz Emmanuel, o campo de lutas e experiências terrestres é a obra extensa do Cristo, dentro da qual cada trabalhador se impõe certa particularidade de serviço. Então cabe a cada um de nós não querermos ser aquilo que ainda sequer sabemos que podemos ser. É aquela ideia de estar pedindo a Deus aquilo que nos interessa pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, e esquecemos de agradecer o que Ele nos dá pelo nosso merecimento e pela nossa necessidade. Seria interessante que não pedíssemos tanto e agradecêssemos a todo instante. A mediunidade, ela não só pode, como ela deve ser trabalhada pelo médium
no sentido de servir, do bem comum, porque assim fazendo, ele estará proporcionando aos outros componentes dessa grande máquina chamada universo a fazerem a sua parte. E aqui eu quero lembrar rapidamente aquela parábola dos talentos, na qual é citada que o Senhor deu a um servo 3 talentos, ao outro 2 talentos e ao terceiro 1 talento. Era a moeda da época. E que até hoje nós estamos preferindo pensar que se trata do vil metal, ao invés de entender que o talento ao qual referia-se o Senhor era esse dom maravilhoso que cada um tem de criatividade. E aquele a quem ele deu os 3 talentos, ele pôs em execução, triplicando as moedas do Senhor, proporcionando ao povo que estava em torno de si uma forma de tornar-se uma sociedade, de viver em comunidade, de construir para o bem de todos. Veio o segundo, com os 2 talentos, e criou as leis para que fossem trabalhados, para que fossem guiados por uma lei que todos respeitariam. E quando o Senhor volta-se para aquele que lhe deu um talento, a quem ele deu um talento, que todos conhecem, que ele diz: Senhor, sabendo que tu és tão exigente, guardei esse talento, o escondi para devolver-te. E ali o Senhor o lança às trevas e ao ranger de dentes. O que queremos dizer? Que aquele servo foi infiel ao Senhor e que dali foi retirado para mundos inferiores, para que ele viesse a aprender a trabalhar os talentos que cada um de nós trazemos pela misericórdia de Deus. Porque aquele servo trazia consigo o conhecimento do Evangelho, trazia consigo o maior dos talentos, talentos esses, o talento esse, que faria com que aquele povo rude e ignorante, como diz o Evangelho, um povo de dura cerviz, viesse a acalmar-se, fazendo com que os outros 2 pudessem transformar os talentos deles, não triplicando, mas quadruplicando, quintuplicando e assim sucessivamente. É quando nós chamamos a atenção para essa frase de Paulo na epístola a Timóteo, quando ele diz: não desprezes o dom que há em ti. Cada um dos senhores, cada um das senhoras que aqui estão, trouxeram consigo os talentos doados pelo Pai através dos merecimentos adquiridos. Ponham em prática com sabedoria e estarão proporcionando não somente aos companheiros de jornada tocarem esse grande projeto para frente, para o alto e mais rápido, como àqueles que estão conosco aprendendo a se especializarem, cometendo menos erros do que
o que estamos vendo atualmente. É por isto que a doutrina dos espíritos, trazidas pelos próprios para orientarem aos homens na Terra, ela faz uma série de divisões dentro desse conceito médiuns, para que os homens que são encarregados dos estudos, eles possam perceber cada um dos que ali entram e em que podem ser utilizados. Realmente muitas coisas quase não interessam para todos, porque quando descobre-se, quando pressente-se que o cidadão ou a cidadã é um médium de psicografia, deve-se sim trabalhar para que ele aprimore cada vez mais esse talento, esse dom que ele trouxe consigo. Não enchendo-lhe a cabeça com coisas que ele não poderá alcançar, ou que não acrescentará muita coisa ao trabalho a que ele se propõe dentro desse conceito do dom que há nele. Mas, como nós precisamos conhecer todos os mistérios, entre aspas, em a natureza, ou os mistérios do universo, que, diga-se de passagem, não desconhecemos, nós trazemos conosco, Regina, boa tarde, nós trazemos conosco todo esse conhecimento do universo, e que aos poucos vai desabrochando à medida que nós vamos crescendo. Pedrinho, a menina deve pegar isso aí para a gente responder, tá? E um dia, quando alcançarmos realmente a plenitude do conhecimento, nós estamos recebendo o diploma, recebendo o passaporte, para recebermos a grande herança prometida pelo Senhor. E é aí que já devemos nos prepararmos, justamente aprimorando a técnica da mediunidade, observando melhor o lado espiritual e repartir essas bênçãos para com o nosso próximo. Dai de graça o que de graça recebestes, fazendo com que aquilo que chegou a nós pela misericórdia de Deus, após verificada a veracidade, devemos distribuir, devemos compartilhar, para que aquilo não venha a ser como uma água represada, apodreça e para nada sirva. Essas bênçãos conquistadas, muitos necessitados batem à nossa porta em busca desta alimentação. E muitas vezes nós as negamos. Queremos também observar Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 19 e 20, quando o mago Simão oferece dinheiro aos apóstolos
para que eles pudessem repassar o dom da cura, o dom da palavra que eles traziam consigo. Para poderem, segundo a visão dele, receber o Espírito Santo. Uma coisa que perdura até os dias de hoje. Quando isto aí foi trazido lá no século IV, quando dos concílios, porque antes disto, ao estudarmos a Bíblia, nós vamos ver N narrativas falando do Espírito. Por exemplo, Jesus, quando batizado por João, a narrativa é que o Espírito em forma de pomba, ele não fala Espírito Santo. Viu a pomba e a narrativa é que o Espírito em forma de pomba desce sobre ele. Mateus: eis que se lhe abriram os céus e o Espírito de Deus desceu sobre ele como pomba. E assim, companheiras, nós que estamos buscando estudar a mediunidade, devemos entender que essa conquista ela vai acontecer pelo esforço individual de cada um. Em suma, pelo trabalho executado. Muitos dizem que é preciso apenas boa vontade. E eu costumo dizer que é preciso ter vontade, porque de boa vontade, diz um dito popular, que o inferno está cheio. Diz Emmanuel, nesse mesmo livro, diariamente haverá farta distribuição de luz espiritual em favor de quantos se utilizam da luz que já lhes foi concedida, no engrandecimento e na paz da comunidade. Complementa ele: não é razoável conferir instrumentos novos a mãos ociosas que entregam enxadas à ferrugem. E tem uma passagem que diz que não é conveniente entregar pérolas aos porcos. No dia de Pentecostes, que a gente vai ver em Atos, capítulo 2, de 1 a 13, todos conhecem aquela manifestação coletiva, quando aquele povo de várias denominações, línguas diferentes, através da psicofonia, falam em suas línguas e são tidos como embriagados. Mas ali estava o Espírito derramado sobre a humanidade para que cada um pudesse se apossar daquela parcela de verdade que lhe cabia naquele instante. E a partir daí, poder trazer a boa nova. Hoje, o Espírito que está derramado e os fenômenos continuam, quer físicos,
sequer inteligentes. As psicofonias, as psicografias, os sinais que se apresentam para cada um de nós, e nós vemos que isto vem desde os mais remotos tempos. É aí que, na época em que vivemos, já não podemos ter dúvidas que existem seres inteligentes e que esses seres somos nós mesmos quando encarnados e individualmente quando desencarnados, atuando sobre a matéria que o codificador chamou de fluido cósmico universal, que a ciência mais adiante chama de energia. E é essa inteligência que, atuando sobre as energias ou sobre os fluidos, transforma para que ela lhe sirva de elementos para as suas mais diversas construções, sendo a primeira delas o seu corpo mental, que Kardec deu o nome de perispírito. Observem que a matéria inicial, ou a energia inicial, era muito grosseira ainda para nós como espíritos, como luzes que somos. Mas à medida que vamos trabalhando, intelectualizando-a, ela vai se amoldando ao nosso ser inteligente e transformando-se numa energia clara, reluzente, ou possamos dizer, numa matéria rarefeita, uma matéria sutil que venha a servir aos nossos desejos, aos nossos impulsos mentais. Saindo dos deslocamentos de objetos às mais inteligentes manifestações. Como tudo está sendo demonstrado ser uma modificação da energia primária, da matéria primeira, como queiramos entender, é justamente quando a inteligência passa a trabalhá-la, modificando-a através de suas ideias já bastante avançadas. E saem já das ditas comunicações inteligentes para as verdadeiras comunicações quase visuais, para não dizer visuais e telepáticas. Vejam que coisa maravilhosa. Chamo sempre a atenção do grupo para o Livro dos Espíritos em 2 itens. O 27, quando fala dos 2 elementos que formam o universo, e da questão 100 a 106, que é o nosso caso agora. Quando os espíritos dão a Kardec uma visão de como podermos entender os espíritos, dentro de 3 ordens e de 10 classes, de acordo com o grau de desenvolvimento de cada um. Desenvolvimento, elevação intelectual e moral. O que quer dizer o conhecimento dos ditos mistérios da natureza, inclusive a dele própria,
saber aplicar o conhecimento com consciência e com sabedoria. Aí está a grande moral da doutrina dos espíritos, a moral cristã. Fazei ao teu próximo aquilo que gostarias que fizesses a ti. E é através dos conhecimentos adquiridos nos estudos que o postulante a trabalhador da casa espírita ele vai aprender a sentir, a reconhecer as vibrações trazidas por aquela individualidade desencarnada nas comunicações ou nas personalidades, aí eu falo dos encarnados, quando se aproximam de cada um. É aprendendo a conhecer os fluidos, a conhecer as energias em todas as suas fases. Logicamente, nós vamos ter N confirmações para os que já servem como medianeiros, ao se prepararem para o serviço fraterno, ao se ligarem com seus mentores espirituais, porque eles sentem as suas aproximações numa forma de uma energia gostosa, suave, branda, muitas vezes trazendo um determinado odor, um perfume gostoso, uma aragem bela. E isso os senhores poderão confirmar, se assim quiserem. É aí que Kardec, ele procura, entre os espíritos, uma forma de entender como acontece isto. E no item 100, ele na classificação, ele diz como e aonde estão abrigados as mais diversas variedades de entendimento da individualidade, isto é, dos espíritos. Na segunda ordem, caso eu não me engano, ele simplesmente confirma o que os gregos eles criaram em sua mitologia, os chamados deuses da natureza. Porque eram esses elementos, esses espíritos, encarregados desses fenômenos da natureza, como os maremotos, os terremotos e coisas neste sentido. Quando Kardec diz, os espíritos dizem a ele, que estão tão apegados aos fenômenos da natureza que com eles se confundem e afirmam que não existe nenhum fenômeno desse que não haja uma causa inteligente. A casa é sua, Roelisa, esteja à vontade, tá? Então, senhores, ele começa a agrupar. Obrigado, Hermes. Obrigado pela visita também, tá? Ele começa a agrupar as comunicações em categorias. Categorias essas que nós já conhecemos. As grosseiras, as frívolas, as sérias e instrutivas. Que eu creio seja fazer chover no molhado, falarmos disto. Porque sabemos das manifestações grosseiras. E isto se faz necessário. Porque quando acontece, entra em choque toda a sociedade cegas. Aqueles homens que não admitem
as comunicações dos espíritos, que são aqueles tidos como espiritualistas que estão mudando os seus conceitos já, que naquela época obriga o professor Denizar a criar um novo termo, porque eles não aceitavam as comunicações. Creem nos espíritos, mas não nas comunicações. E são esses espíritos da terceira ordem, na 10ª classe, 9ª, 8ª, que são encarregados disso. Poderíamos dizer que são aqueles espíritos ainda muito ligados à grosseria, sem conhecimento, sem poder ocupar um cargo de administração. No entanto, o trabalho que o postulante a médium está se apresentando não é para estar em contato com espíritos da primeira ordem, e sim eles fazer o seu trabalho fraterno, respeitando e se fazendo respeitar. Fazendo com que venha ele a servir de intermediário entre o plano visível e o invisível, seja qual for a natureza dos espíritos comunicantes. Já estudamos na sala o que é desenvolvimento mediúnico e o que é educação mediúnica. Porque é na educação mediúnica que o médium vai realmente servir de intermediário de A a Z, trabalhando os seus pendores de imperfeição, modificando-os, como solicita a doutrina, aquela transformação íntima, para servir o melhor possível como trabalhador de última hora na seara do Senhor. Ainda vem as frívolas, que são aqueles brincalhões, aqueles que gostam mesmo de, no linguajar moderno, de tirar onda, de fazer gracinhas para que os outros... São os maliciosos. Eles estão muito entre nós como encarnados e como desencarnados. Os Brás da vida, o meu querido Brás. Mas você, Brás, é diferente porque você gosta de tirar vamos até a sala dessa seriedade que eu creio que devemos fazer. O espírita não tem que ser sisudo, ele tem que ser sério, ele tem que ser honesto, ele tem que fazer um trabalho bem feito, mas que deve, vez por outra, fazer o que você faz, fazer com que a gente saia desse mutismo. Parabéns a você, meu amigo Brás. Então vejamos. E vem as comunicações sérias. Comunicações essas que vai trazer a elevação ao médium, a quem ouve e à posteridade. Porque são comunicações científicas, são comunicações que a gente pode confiar. No entanto, a espiritualidade chama-nos a atenção e o codificador deixou isso lá. Não podemos crer
em todas as comunicações, seja ela de quem for. É preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma só mentirinha. Não vamos falar mentira, um erro. Mesmo porque os espíritos que nos acompanham, nos orientam, eles próprios se encarregam, vez por outra, de colocar uma pequena parte da casca da banana para ver se nós estamos atendendo ao chamamento do Senhor Jesus. Vigiai e orai. Por quê? Quantos de nós, por nos sentirmos, por termos lido N livros, por já termos estudado a codificação de A a Z, a gente não quer mais fazer uma leitura antes de fazer uma exposição? Hein? Quantos de nós? Eu já li. Desculpe. Não precisa mais me dar o tema. Quando chegar lá, eu abro a boca e o Espírito fala por mim. Aí vai se alimentar de coisas que não tem nada a ver. Revistas pornô, jornais que se espremem sai sangue. Coloca aquilo na sua mente. E quando chegar lá, realmente o Espírito está dizendo assim, é isto, ele não está ouvindo, não está atentando. A razão pela qual o Espiritismo não lhe proíbe de fazer nada. Apenas chama a atenção do estudante para que ele procure se alimentar de coisas boas. Boas conversas, boas leituras, bons entendimentos. Que se prepare antes de um trabalho para não se ver surpreendido, principalmente por perguntas que nos são feitas intempestivamente, porque cada um de nós temos uma dúvida. O espírita não é obrigado a saber de tudo, mas pelo menos o mínimo necessário possível para dar uma resposta, pelo menos a dizer assim, procure ver, por favor, em tal livro, assim, 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 assim. Não é verdade? E vem depois as comunicações instrutivas, que todos já conhecem, são aquelas que são eivadas de filosofia, ciência, da moral, as mais profundas, que vão elevar o ser, que vão fazer com que nós, como seres inteligentes, tenhamos aquela esperança, aquela vontade de alcançar o mais depressa o objetivo. Vamos ver isto no Livro dos Médiuns, no capítulo 10 da segunda parte. Está ali tudo. E hoje nós vamos ver confirmado uma afirmativa dos Espíritos em O Livro dos Médiuns. Quando nos foi dito que o Espiritismo seria divulgado através de revistas, de jornais, de livros e de outros meios de comunicação que a ciência haveria de proporcionar. Alguém tem dúvida de que esse meio que nós estamos utilizando seja um dos meios de comunicação apontado pelos Espíritos? Eu não tenho nenhuma dúvida. Ainda ontem falávamos a respeito dos objetos voadores e de outras coisas, e é uma coisa para o estudante banal, porque a Bíblia está repleta desses objetos.
Só repleta. A baleia que Jonas passou 3 dias em seu ventre. Façam uma alusão aos submarinos. Elias sendo abduzido, que é a palavra agora, no carro de fogo. Vi gafanhotos voando, cuspindo fogo pelas narinas. Os aviões de combate. Tudo isto já não era novidade para o sistema universal. Era novidade para nós. Justamente, Tânia, justamente. Você poderá trazer N coisas. Você vai ver um cidadão chamado Leonardo da Vinci, que deixou lá o esboço de guindastes, de relógios, de helicópteros, e que ainda teve o cuidado de deixar ali todo um tratado científico na área da saúde. Por quê? A natureza, sim, em passant. Não é preciso passar a gente ouvir. Faça uma analogia. Observe que a Bíblia fala que Jonas, por ter desobedecido, ele foi engolido por um peixe gigante e passou 3 dias em seu ventre. Observa o que mais se parece com um peixe gigante. E observe que a espiritualidade, ela te dá uma missão, uma tarefa, e te toca quando tu estás querendo sair dela. O próprio codificador, ele foi muito tocado pela espiritualidade. Só que ele, conhecedor profundo do magnetismo, formado em outras áreas, quando ele se encontrou dentro daquele fato novo, foi igual a José, o tido pai de Jesus, que ia abandonar Maria. E com certeza, com a lei que reinava naquele momento, ela seria apedrejada até a morte. E ele foi tocado novamente pelo anjo que diz assim: retorna. Retorna. A mesma forma como na estrada de Emaús, aqueles que abandonavam a causa cristã, foi tocado pelo próprio Cristo, quando disse: para onde vai? Não sabes ainda? Que eles perceberam que era o Cristo, que se apresentava a ele no seu corpo incorruptível, eles retornaram. Então é preciso apenas que nós não quebremos os conceitos da base que foi construída sobre rocha, mas que transformemos a parte da edificação daquela base, em cima daquela base, em um ambiente mais sadio. O que eu quero dizer é que observemos, usemos a inteligência e busquemos, logicamente, transformar as palavras do ontem, o entendimento do ontem, no entendimento moderno, sem deixar que seja retirado as bases fundamentais, principalmente dessa doutrina a qual adotamos como religião. Nós vamos ver isto em todo o livro sagrado, entre aspas, o livro bíblico, e é confirmado em o livro dos médiuns, é confirmado no livro dos Espíritos. E hoje, com essa divulgação, muita gente está acorrendo às casas espíritas. Muita gente. E muitos estão chegando ali já querendo ser o bicho-papão. Por isto, nós chamamos a atenção dos coordenadores de estudos, dos dirigentes das casas espíritas,
para que aprendam com a natureza que os passos devem ser dados em sequência calma, pisando firme, forte e devagarinho. E é assim que nós vamos angariar trabalhadores, cada vez mais conscientes do que têm a fazer. Então, esses trabalhadores, é preciso que sejam evangelizados, sem serem evangélicos, que trabalhem a sua religiosidade, sem serem religiosos, que eles deixem a ignorância, as trevas da ignorância, para que novamente se confirme o pedido que Jesus fez a cada um de nós: faça-se a luz em ti. Conheças a verdade e ela te libertará. E ninguém poderá dizer não ao conhecimento como a verdade que liberta-nos da ignorância. Precisamos desse conhecimento para exercitarmos conscientemente e transformá-los em sabedoria, que é a luz real do cristianismo redivivo. É justamente, Tânia, porque quando você vive a sua religiosidade, você está vivendo a sua aquisição de conhecimentos. Entendeu? Quando você é uma religiosa, você segue uma religião, você está sujeito a todos os dogmas e rituais daquilo ali. Então não é você que fala. É preciso que você viva a sua religiosidade consciente para que você possa dizer o que Paulo de Tarso diz: eu já não vivo em mim. Olha só que beleza. Porque nós chegaremos a dizer isto. Porque nós nos anularemos. Nós nos anularemos em prol da causa, em prol do nosso próximo. Aí você vai dizer assim: aquele fulano, ele já não vive, ele está com os pés na terra, mas a sua cabeça está no alto. Ele já não vive em si, vive nele o Cristo. O Cristo que nós somos e que Jesus confirma. Né? Todos nós queremos ajudar, de uma forma ou de outra. Mas muitos queremos pegar, botar a mão no bolso e tome aqui e cair fora. Promove muitas vezes divulgação de comunicações que foram recebidas aqui e ali, mas não tem uma análise, que o codificador chamou isso, que o Braz sempre diz aí, tem que passar pela universalidade dos espíritos. É passar por um critério, passar por uma análise profunda, verificar se tem fundamento, né? Então, somente assim nós poderemos chegar a um denominador comum. Então, vejam, tem um livro chamado Viagem Espírita, na qual Allan Kardec diz: evitar publicações de mensagens psicografadas ou não, frequentemente com erros lamentáveis, pois oferecem da doutrina uma ideia falsa que a expõe ao ridículo. Não se deixar levar nas psicografias por nomes respeitáveis, muitas vezes apócrifos. Os médios devem, neste caso, ser cuidadosos para não se lisonjearem com o nome do comunicante ou se melindrarem com observações do dirigente ou de companheiros.
recolher e passar a limpo as comunicações, recorrendo-se a elas em caso de necessidade. Os espíritos que veem seus ensinos relegados ao abandono, bem cedo deixam o grupo. Fazer uma seleção e coleção das melhores, analisar, reler, tirar proveito das comunicações que poderão constituir-se num guia moral da sociedade. Nisto, o dirigente deve interditar a leitura de comunicações que tratam de assuntos não ocupados pela casa espírita. É assim, meus senhores, que nós pretendemos levar adiante esse estudo. Agora é com os senhores. Algum complemento, alguma pergunta que seja feita para a gente não ultrapassar o tempo. Isis, por favor, Xanri, o Acerfal, veja as perguntas, o Pedrinho fez ali, tem uma afirmação de um dos nossos companheiros e vamos debater nesses 20 minutos que nos faltam. Vamos colocar aí, por favor. Sim, Nando, mas tem umas perguntas. As perguntas. Por que devemos analisar com prudência as comunicações? Foi respondido há pouco, né, o Acefal? Mesmo um médium de nome, um médium famoso, um médium respeitável, ele quando começa a se envaidecer pelos elogios que a gente tanto fala, não é, o Nando? A gente brinca muito e tal, a gente entende quando a gente está recebendo um elogio de um colega, mas que nem todo mundo sabe receber elogios. Daqui a pouco ele se acha o pobre coitado, o todo-poderoso, e é um pobre coitado. E é assim que ele começa a servir aos interesses dos espíritos encarregados de fazer com que o movimento caia e a doutrina seja vista de uma forma diferente. Justamente, em passão, o dono da cocada amarela, para não dizer da preta. Qual é a outra, o Acerfal? Não importa quem seja, a pergunta é pertinente. O meu amigo Pedrinho, ele fala, quando a gente fala a alguém com carinho e não fala a outro com esse mesmo carinho, a gente está em erro na fraternidade. Como fazer para que as pessoas nos perdoem? Como agradar a todos? Pois muitas vezes a gente não consegue. Pedrinho, a palavra afável, ela é acatada por todos. Você observa que o Evangelho nos ensina a dizer sim, sim, não, não. E muitas vezes nós recebemos um sim que parece uma pedrada, que era melhor não termos recebido. E você poderá dar um não a uma pessoa que ela vai bater no seu ombro e vai dizer, eu entendi. E entendi perfeitamente. É o caso de Sócrates, que viveu para confundir os sábios. E certa feita um colega dele chegou e falou, Sócrates, me socorre. Ele, em quê? Disse, meu filho, mas o teu filho é um homem de bem, muito bem instruído, inteligente. Pois é, Sócrates, ele agora cismou de ser juiz. Aí Sócrates, juiz? Ele disse, ajuda-me. Aí tá bom. Lá vem o garoto aí, Sócrates, fulano, vem cá, tudo bem, tudo bem. Sócrates, você sabe a novidade? Aí Sócrates, não, qual é? Ele disse assim, agora eu vou ser juiz. Aí Sócrates, parabéns. O julgar é função dos deuses. Olha aqui
A Grécia, ela utilizava muito isso, né? Ela cultuava, a mitologia dela é rica nos deuses. Aí, o juiz, função dos deuses. Só tens isso a me dizer? Sócrates, não, a gente pode fazer um teste. Ah, vamos fazer. Aí Sócrates pegou, colocou de um lado, de uma lousa, um I, e do outro é um J. Aí isso aqui é injustiça e aqui é justiça. Você é o juiz. Diz a regra que um país invadido por outro, aí ele sai por ali, é justiça ou injustiça? Aí o garoto é a justiça. Aí diz também que quem lança a mão do que pertence ao outro é roubo, é furto. Isso é justo ou é injusto? Aí essa lei é justa. Aí tá certo. Lá no fim ele diz, agora me diz, aí para encerrar, que é muito louco, ele diz assim, você tá com uma criança doente. Ela não quer tomar o remédio, porque o remédio é muito amargo. Aí você vai lá e engana. Engana dizendo, fazendo aviãozinho e papapá, o menino toma e fica bom. Foi justo? Aí ele disse, foi justo. Aí Sócrates disse, agora presta atenção aqui, ó. Tu dizes que saquear é injustiça. Mas tu dizes que quando vence uma outra pátria, o saque é justo. Tu dizes que mentir, aí saiu, papai. Agora mesmo, tu enganaste a criança, ela ficou curada. Enganar é injusto, mas na hora de... é injusto. E agora? Aí ele olhou para Sócrates, coçou a cabeça e disse, para Sócrates, eu vou aprender a arte do meu pai e você sapateiro. Vocês entenderam como é que são as coisas? Então a gente precisa entender a justiça quando ela também nos toca. E a forma como você está passando isso. Você não vai agradar a todos, porque alguém vai sair dali dizendo assim, ele poderia me dar aquilo, mas não me deu. Mas não me deu. E lá na frente, ele vai entender, poxa, se ele tivesse me dado seria pior. É o caso das preces. Senhor, me dá a loteria. Senhor, me dá isso, me dá aquilo. E o Senhor só nos dá aquilo que merecemos, que estamos em condições. E à luz da verdade, nós vamos observar o que já aconteceu com N pessoas que tirou grandes prêmios em loterias, não souberam como trabalhar aquela fortuna e estão piores do que estão hoje, tá? Como devemos nos relacionar com o plano espiritual? Meus amigos, minhas amigas, o plano espiritual, eu posso dizer para vocês o seguinte, a pátria espiritual é a nossa. É a nossa. A pátria espiritual, ela nos pertence, ela é pré-existente, porque é nela que nós vivemos, que nós trabalhamos, e é dela que nós nos alimentamos. Entendam então que estamos numa dimensão diferente, mas não deixamos de ser espíritos. O relacionamento deve ser o mais objetivo possível, irmanado. Por quê? Você, quando se reúne num grupo como esse nosso, o Brás brinca, a Isis, o Nando, a Verônica, a Márcia, a Vanildes, e nós não nos sentimos feridos. A Maria Adam, que está aí, e nós não nos sentimos feridos. É preciso acabarmos com esse milindre. Por que é que
Juarez falou assim, estou de olho em você. Eu estou de olho em você porque eu estou vendo que você tem potencial. Eu estou querendo que você se apresente. Se apresente e diga assim, eu vou te ajudar, Juarez. Um dia é você, outro sou eu. Ah, mas ela está fugindo. Ela está na sala, não está, Miriam? Deixe-me ver. Dona Miriam, nós precisamos de você, Dona Miriam. Você está muito fugida. Está muito fugida, claro. Claro, eu tenho acompanhado o seu status lá no Face. E essa felicidade é que você deve trazer para a gente aqui na sala. A gente tem que acabar com esse negócio, o Isis, de dizer que pertence a tal sala ou aquela sala. Poxa, nós pertencemos ao movimento espírita. Vamos lutar juntos para que esse movimento seja coeso, para que esse movimento acabe com os achismos. Tá? Desculpem. É gripe mesmo, querendo chegar. Né? Eu sei, Miriam, eu sei. Mas à noite é uma criança. Nós temos trabalho à noite também. E vamos criar de trabalho aos sábados e domingos para poder lhe encaixar. Você sabe, você, Beth, são pessoas que moram dentro do meu coração e não pagam aluguel. Né? Então a gente precisa disso. Essa convivência com a espiritualidade, sim, Isis, vamos ver. Essa convivência com a espiritualidade deve ser isso. Inclusive, Isis, quando começar a desabrochar em você esse dom, essa mediunidade, você começar a ver, você começar a ouvir, acabe com aquele negócio, é o demônio, isso aí eu estou ficando louca. Não, pare. Espera aí, o que é que você quer? Quem é você? Não é? Você pega, eu vou ligar agora para o Acerfal, ela vai atender o telefone, ela vai dizer, alô, o Acerfal e quem é? Aí eu vou dizer, sou eu, Juarez, ela vai me atender ou não, dentro do que ela entende, dentro do que ela necessita, dentro do que ela, da disponibilidade dela. Aí o Dudu moleque pergunta, e o dom? Seriam os nossos instintos do pretérito que trazemos conosco? Ou esse instinto poderá se perder no tempo todo os valores morais desse espírito descer ladeira abaixo? Ah, Dudu, você sempre colocando a gente em camisa de força. Mas é isso mesmo. Dizem que quem movimenta o universo não são as respostas, são as perguntas. Não é? Então observe, Dudu. Nós trazemos, eu vi. Nós trazemos conosco essa capacidade de aquisição. Nós, quando emanados do Ser Supremo, não falei criados, eu falei emanados do Ser Supremo, que não deixamos de ser uma emanação dele, trazemos conosco, da mesma forma que a semente traz a planta, todo o conhecimento do universo. E nós, aos poucos, nós vamos desabrochando as partes que nos interessam, como a criança que vai à primeira escola, vai aprender a brincar, aprender a conviver em sociedade, a juntar as coisas. A gente vai trabalhando as energias que estão em torno de nós como um brinquedo, para podermos conhecer em toda a sua plenitude o universo. Ao passarmos pelos reinos da natureza, no reino animal é que nós
aprendemos com eles esses instintos, que são instintos de conservação, e por aí vai. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lembram-se disso? Nada se cria, e a natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, esse instinto, como as outras aquisições, elas vão sendo transformadas pelo ser inteligente, que por mais elevada que ela seja para aquele instante, ela torna-se retrógrada lá adiante. É ainda escura, é ainda negra. E o ser inteligente vai transformando aquele desconhecido em conhecido, vai transformando aquela negritude em uma luz mais intensa. Ele não se perde, ele se transforma, e podemos dizer, assim como dizem os estudantes hoje, que os números estão inseridos na tabela e que a tabela contém os números, né? Nós podemos dizer que em nós está contido os instintos, que nós contemos os instintos modificados. Justamente quando crescemos em intelectualidade e em moral. O que é que você quer dizer com esse descer o espírito ladeira abaixo? É uma problemática dentro da doutrina dos espíritos. A espiritualidade nos diz que nós não retroagimos, mas estacionamos, como você diz na segunda parte, porque a nossa evolução fica parado ou segue adiante, quer dizer, ou avança sempre ou estaciona. Tá? Só que tem uma coisa, Dudu. O avestruz, quando se encontra diante de um perigo, ele corre. E quando ele encontra o primeiro buraco, ele não se joga dentro, ele esconde a cabeça. A avalanche vem e lhe destrói. A mesma coisa é o cara que, por mais perito que ele seja numa bicicleta, ele vai passar alguns momentos equilibrado, parado e equilibrado. Mas chegará o tempo que ele vai cansar e vai cair. É o ser humano que se forma e que não procura se atualizar. A tendência é que ele fique fora do mercado de trabalho. É assim, amigo. É assim que a gente deve perceber isso aí. Nós estacionamos e somos renitentes naquele comportamento. O progresso vem. Nós não queremos sequer sair dali. Automaticamente as construções daqueles que seguem adiante fica cada vez mais linda, fica cada vez mais sutil. E a nossa, como fica? Responda você mesmo, Dudu. Como é que fica a nossa? Que parou, que estacionou? Respondam vocês que estão na sala. É a partir daí, Dudu, é a partir daí que o ser começa a se revoltar mais ainda e a sua construção será pior. Companheiros, não existe involução intelectual. Eu diria até moral. Não existe involução. Mas existe, por persistências contrárias às leis, uma degradação
das suas construções. Aí por isso diz assim: e ele perdeu-se nos labirintos de suas próprias construções. Eis aí o grande problema que eu estou incitando um irmão nosso, o nosso companheiro José Antônio, que falará no próximo dia 17 à noite a respeito oh meu Deus, energia mental e as suas consequências. A energia mental, né? Parece que o termo é esse. Deixa-me ver aqui que eu deixei aqui. Afinidades mentais e suas consequências. Portanto, a mente é a fonte criadora. E como tal, ela cria aquilo que vai na alma. Aos senhores, às senhoras, a vocês, meus amigos, meus irmãos em Cristo, os meus mais sinceros agradecimentos. Quando vocês me perguntaram inicialmente se eu estava chorando, não é verdade que eu estivesse chorando. A verdade é que eu procuro, antes, entrar em ligação com os mentores espirituais. Meu, o de vocês que estão na sala, e o do Cristo, que vai determinar o que vou dizer para vocês. Apesar de eu ter aqui uma orientação, mas às vezes eu nem olho porque não dá para olhar. E quando isso acontece, a aproximação desse mentor, desses companheiros, eles trazem lágrimas de alegria. De alegria. Eles fazem com que eu fique com aquela abertura de boca como se tivesse com sono. Por isso que vocês ainda conseguiram pegar um pouco disso aí. Essa é a grande verdade. E eu quero agradecer a Deus por ter colocado vocês diante de mim para que eu pudesse aprender com vocês. Agradecer a esses espíritos amigos por tudo que ele vem nos dando e agradecer a cada um de coração. Isis, Nando, Márcia, Verônica, Wacerfal, Avanildes, Tânia, Pati, Dudu, Márcia, Fraterna, minha querida amiga, companheira de jornada, Sandrinha, Maria, Soldado, Braz, Xanri. Braz, levanta a tua mãozinha, Braz. Pensador, Regina, querida, e o seu querido amigo Marcos. Caminhando, Marcelo, Fabi, Zé da Tuti, Ricardo, João Memi, em Passan, que tanta participação teve na tarde de hoje, Gilson, Sil, querida amiga Miriam, Sandra, Pudim, Glorinha, Décio, meu amigo Décio, Gilda, Xamã, Zeca, querido Zeca, obrigado por ter vindo, Roelisa, Pedrinho Dragão, Enio, Mig, e a todos os amigos da Rede Amigo Espírita, o nosso abraço fraterno. Que agora ouçamos o Braz, que encerrará a tarde de hoje com uma prece de agradecimento. É com você, Braz, e que Deus esteja ao nosso lado. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.